O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Com a decisão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conseguiu unificar críticas contra a atual política monetária do país. Do presidente Lula até a Fiesp, amplos setores criticaram a manutenção desses juros reais, que são os mais altos do mundo. Descontada a inflação, que tem a expectativa de nos próximos 12 meses chegar a 5,56%, os juros reais ficam em 6,94%, suficientes para manter o país no topo da lista, acima de países como México, Chile, Filipinas e Indonésia. Para tentar explicar por que o Brasil está nessa situação, a gente conversa agora com João Sixu, professor, economista e membro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Professor, dá para explicar o inexplicável? Olha, é difícil, mas podemos tentar. O que acontece é que o Banco Central ele tem uma regra um tanto quanto estranha, e vou explicar por quê, para controlar a inflação. A ideia é, quando os preços sobem, a inflação sobe, o Banco Central eleva a taxa de juros. Só que é preciso dizer qual é a intenção do Banco Central nesse passo que dá. Quais são os resultados intermediários que uma elevação da taxa de juros provoca. Ora, uma elevação da taxa de juros faz custar mais elevar o preço do crédito, seja aquele crédito que vai ser o crédito para o investimento, seja o crédito que é ali para o dia a dia das empresas e dos cidadãos. Então, quando se eleva a taxa de juros, tem um efeito real, não é uma mágica, eleva a taxa de juros e os preços caem, não. Tem efeito sobre a vida das pessoas, ou seja, o emprego não cresce ou até se reduz e uma quantidade menor de produtos é vendida. Agora, será que nós não teríamos outros instrumentos para controlar a inflação? Será que a taxa de juros, de fato, é eficaz para controlar a inflação? Por exemplo, uma inflação que venha de alimentos. Vamos dizer que o feijão subiu muito de preço, o arroz subiu muito de preço, aliás, o que é o que aconteceu nos últimos anos e meses, eleva-se a taxa de juros. Será que alguém pode aceitar que nós vamos elevar a taxa de juros e isso vai reduzir os preços do feijão e do arroz? O que a taxa de juros tem relação com o arroz e com o feijão? Me parece que muito pouco. Então a gente tem que procurar, na verdade, instrumentos adequados para cada causa da inflação. Se a inflação vem do exterior, é o preço internacional do petróleo que está subindo, por que se eleva a taxa de juros no Brasil para combater a elevação de preços internacionais do petróleo? Uma coisa não tem muita ligação, ou seja, não tem ligação direta. Então é isso que nós podemos pensar e ter que refletir, que nós temos que ter outra política de controle da inflação, porque essa não controla. A inflação tem uma dinâmica própria. O Banco Central, na verdade, ele eleva a taxa de juros de acordo com interesses daqueles que detêm ativos financeiros. Os juros não tem nada a ver com combate à inflação, mas os juros interessam muito para quem tem ativos financeiros. Então é essa questão que nós temos que colocar na mesa. Nós temos que ter uma nova política de controle da inflação, que vá muito além do Banco Central e que envolva todos os ministérios e o governo.
Agora, professor, o Roberto Campos Neto diz que ele mantém essa política de juros altos porque a principal obrigação dele é fazer o controle da inflação. O senhor já demonstrou aqui, já comentou conosco, que esse tipo de remédio ele está equivocado, vai matar o paciente e não vai curar a doença. Mas, de qualquer forma, a obrigação dele como presidente do Banco Central não é só cuidar da inflação, mas também de facilitar ou promover meios para que haja crescimento econômico, produtividade, facilidade para a criação de novos empregos, enfim, não fica restrito apenas ao controle da inflação como obrigação dele no cargo de presidente do Banco Central. Ele ainda não percebeu que o novo ministro da Fazenda chama Fernando Haddad e não mais o antigo? Eu penso que existe uma estrutura institucional que está um tanto quanto deformada. O que eu quero dizer com isso? Banco Central deveria ser um órgão do Ministério da Fazenda, como sempre foi. Como sempre foi. Ou seja, as decisões são tomadas pelo Ministério da Fazenda e os seus organismos colocam em prática essas decisões. Mas foi feito aqui um caminho um tanto quanto estranho para a organização da parte monetária, na verdade fiscal do governo. O que foi feito foi dado um status ao Banco Central de ministério e agora foi dado um status de independência do governo e independência da sociedade. Só não tem independência, na verdade, do sistema financeiro privado. E eu digo isso com base em fatos. Todos os últimos presidentes do Banco Central e todos os diretores de política monetária do Banco Central, ou eles vieram do sistema financeiro privado, ou eles vão para o sistema financeiro privado. Então, a conexão é direta com o sistema financeiro privado. Esse atual presidente do Banco Central, ele trabalhava no sistema financeiro privado. E eu digo, quando acabar o seu mandato, ele voltará para o sistema financeiro privado. Então, a conexão de uma instituição tão importante como é um Banco Central, que determina um preço extraordinariamente importante, como é a taxa de juros, que afeta a vida de todos, na verdade, está nas mãos de um grupo. Um grupo que está conectado diretamente, umbilicalmente, com o sistema financeiro privado. Pode olhar a lista dos últimos diretores de política monetária, que é o diretor referência para a determinação da taxa de juros, como todos estiveram empregados no sistema financeiro privado e como eles voltam para o sistema financeiro privado, assim como o presidente do Banco Central. Então, nós temos que pensar numa nova arquitetura que coloque o Banco Central onde ele sempre esteve, que é sendo um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda. O Banco Central tem que cumprir as metas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda e não estabelecer uma taxa de juros básica para a economia determinada em um órgão ligado ao sistema financeiro privado, que é o Banco Central. Então, nós temos que repensar, na verdade, temos que ir além e repensar numa nova arquitetura. Temos que pensar em novos instrumentos, conforme eu falei anteriormente, para controlar a taxa de inflação. Sim. E temos que pensar também numa nova arquitetura institucional, que é nova, mas na verdade ela é antiga, mas ela tem que ser renovada no Brasil e no mundo para colocar o Banco Central onde ele deve estar, subordinado às diretrizes da Fazenda, do Ministério da Fazenda. E nesse sentido, professor, existe inclusive uma proposta de que sejam abertas cadeiras nesse Conselho de Política Monetária, inclusive para trabalhadores, né? Para que haja a participação mais plural da sociedade nas decisões que são tomadas por esse pequeno grupo de elite.
E aí eu queria também uma avaliação sua, professor, de quais são as possibilidades que possam ser colocadas pelo Banco Central, além da política de manutenção de juros nesses patamares, para fazer esse tipo de trabalho de conter a inflação. Que tipo de instrumentos são possíveis de ser colocados para a sociedade que evitem a explosão da inflação, a inflação descontrolada, mas que também não asfixiem economicamente o país? Olha, quem tem que fazer isso é o governo. O governo tem que imediatamente, por exemplo, eu citei aqui a inflação do arroz e do feijão. O governo tem que imediatamente reorganizar os armazéns da Conab, tem que reativar a utilização de silos para armazenamento de alimentos. Então, é dessa forma que a gente vai controlar a inflação. Por exemplo, se a inflação vem do exterior com o petróleo, nós temos que fazer aqui uma política de preços para a gasolina, para o óleo diesel, que faça o quê? Que faça um colchão em torno do preço da gasolina e do óleo diesel. O que eu quero dizer com um colchão? Quero dizer o seguinte, olha, a gente coloca o preço desses itens em um determinado patamar que ele possa absorver os choques que vêm do exterior, tanto quanto cai, quando sobe. Ou seja, quanto cair, a gente também não tem que reduzir o preço do petróleo e do óleo diesel. E quando subir, também não. Essas coisas sobe, desce, a gente tem que manter aqui numa média e a Petrobras ter, na verdade, um sistema no Brasil de compensação de preços que possa absorver. Então eu vou citando esse tipo, mas citaria outros tipos. Por exemplo, nós precisamos recuperar o valor do salário mínimo e dos salários no Brasil. É óbvio que nós temos que ter essa política de recuperação, como tivemos no segundo governo Lula e no primeiro governo da presidente Dilma. Nós temos que ter essa política, mas temos que entender que salários, por exemplo, também podem causar inflação. Então, o que nós temos que fazer? Temos que ter uma política de recuperação. Quando os salários já chegarem a um bom patamar, nós temos que ter mesas de negociações para que seja colocado na mesa um novo item. Salários podem provocar inflação? Sim. Então, vamos fazer negociações entre patrões e empregados de tal forma que o salário suba só de acordo com a produtividade e não cause inflação. Não estou dizendo que, nesse momento, salários são capazes de causar inflação. Os salários estão muito comprimidos. Mas, quando os salários crescerem, se colocarem no patamar desejável, aí, a partir desse patamar, eu acho que é necessário uma outra forma de aumento dos salários para que os salários não sejam fonte de causa de inflação. Então, são esses tipos de inflação específicos que nós temos que selecionar e estabelecer instrumentos. E isso cabe ao governo fazer. Quanto mais o governo fizer isso, mais ele vai deixar esse Banco Central que diz cuidar da inflação, espero que sem função e, portanto, com uma taxa de juros bem menor do que a atual, porque a taxa de juros que é dita, repito, alta para controlar a inflação, na verdade ela é alta para remunerar o sistema financeiro privado nacional. A gente está conversando com o professor João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a gente terminar, professor, existe sempre essa perspectiva, né? As pessoas acham que o Roberto Campos Neto é intocável, afinal ele está lá na presidência do Banco Central independente. Mas isso não é verdade. O Senado brasileiro pode exonerar ele desse cargo, mas é preciso ter uma articulação política.
E quando a gente fala de economia, muitas pessoas também confundem economia com números frios. E economia quer dizer política. E por trás desses números existem vidas, existem pessoas. É importante que haja também uma pressão política no Senado para que esse tipo de política aplicada pelo Roberto Campos Neto seja eliminado. No caso, ele ser exonerado. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Olha, eu avalio essa possibilidade de forma pessimista, porque não acredito que com esses parlamentares que nós temos, eles tenham, na verdade, coragem política para tirar o presidente do Banco Central. Porque a questão não é só tirar o presidente do Banco Central, é mudar todo esse arcabouço de organização e de relação do Banco Central com o governo. Então é preciso repensar além do presidente do Banco Central. E não sou um otimista nessa correlação de forças que nós temos dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal em particular, para retirar esse presidente e colocar outro. Agora eu diria o seguinte, trago para reflexão. O governo vai ter oportunidade agora de indicar 2 diretores para o Banco Central, que vão vencer o mandato segundo essa regra estabelecida recentemente. O diretor de política monetária e o outro, eu acho que é de fiscalização, se eu não me engano. Esse de fiscalização normalmente é um quadro interno do Banco Central, que são quadros muito competentes e que se repetem ali naquela diretoria. Bom, mas o diretor de política monetária, quem indica é o Ministério da Fazenda e o Presidente da República. E é hora de o Ministério da Fazenda e a Presidente da República indicarem alguém que não tenha ligação com o sistema financeiro e que não vá ter ligações, depois de ocupar o Banco Central, com o sistema financeiro. Existe muita gente capacitada nessa área e que pode ser convidada para ocupar essa diretoria. Mas eu ouvi dizer que vai para lá, vai ser indicado um diretor de banco, quadro do alto escalão de banco privado. Então isso a gente tem que refletir. O governo atual vai poder indicar o diretor de política monetária do Banco Central, que é o cargo, na verdade, referência para decisão sobre taxa de juros. Olha, nos últimos 20 anos, dentro do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o voto do diretor de política monetária em relação à taxa de juros, se vai ser mantida, se vai ser elevada, se vai ser reduzida, foi o voto do diretor de política monetária do Banco Central. Nós vamos ter agora a oportunidade de ver o novo governo indicando um diretor de política monetária. Espero que seja um diretor que honre as palavras do presidente Lula, que tem sugerido sempre a redução da taxa de juros. Que assim seja, professor. Vamos ver se o presidente e o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento conseguem ouvir a sua argumentação. Quero agradecer a sua participação, professor. Professor João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. É sempre uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, muito obrigado a todas e a todos. Um abraço. Conversamos com o João Sixu, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.